Muito boa tarde, meus caros. Coincidentemente ou não, essa música a mim é muito me toca, porque quando nós entramos na pandemia e tivemos aquela reclusão, eu e a Cássia tivemos por hábito acompanhar Divaldo Franco nas palestras que ele fazia toda terça, quinta e sábado pela Web TV Mansão do Caminho. E a música de abertura invariavelmente era essa. Então essa melodia, ouvindo agora, ela me remeteu até a presença amiga deste grande trabalhador espírita. E eu convido a todos para iniciarmos o nosso trabalho, a fechar os olhos se assim se sentirem bem. E nesta tarde serena e tranquila, onde a chuva abundante dia muito, ela refresca a temperatura, mas ela também traz a água que nós temos por tradição, a limpeza, a limpar as casas, a limpar as ruas, nos proporcionando um ambiente muito sereno e muito tranquilo. Iniciamos esse nosso encontro, como todas as terças, elevando o nosso pensamento ao amigo querido. E de alguma forma trazemos ao nosso pensamento a imagem de Jesus junto de nós. Ou melhor, nós juntos dele. Então convido a todos que tragam a sua mente da maneira como for. Nós sentados em torno ao relento e vem caminhando a passos tranquilos, acompanhado pelos seus amigos. Aquela figura, a figura daquele homem de cabelos da cor de cobre caindo à altura dos ombros, a barba relativamente estendida, como costume dos nazarenos. Um homem magro, aproximadamente 1,75 m, mas de um olhar único. E ele vem caminhando calmo e lentamente e se senta, e se assenta, e ele vai passando os olhos por todos os que estão ali, esperando a sua voz, que há de penetrar em nossos íntimos como a mais bela das sinfonias. E em determinado instante, por um segundo apenas, que seja, os olhos de Jesus, o olhar de Jesus cruza com os teus olhos. E aquele segundo, aquele instante, parece que é todo teu. A vontade enorme de ir até Ele, dar-lhe um abraço amoroso, de gratidão, por tanto que representa, por tanto que inspira, por tanto que nos dirige. Porque o que seria de nós se não tivéssemos as lições, a mensagem, a presença de Jesus junto à nossa vida? Que caminhos tomaríamos diante de tantas adversidades, diante de tantas turbulências? E nós agradecemos a Ele, a Deus, o Pai querido, para iniciarmos esse momento e nas palavras do nosso convidado, que nós possamos reproduzir os ensinamentos daquele homem maravilhoso que até hoje nos acompanha e muito nos acompanhará. Muito obrigado pela presença amiga de todos vocês. Muito obrigado pela presença amiga do nosso querido Cléder, convidado especial desta tarde. E assim iniciamos a nossa terça espírita, profundamente emocionados e agradecidos. Muito bem, meus amigos, como nós já havíamos informado, neste mês de dezembro, a partir da data de hoje, nós teremos 4 terças-feiras com programação um pouco diferente. Serão hoje nosso querido Cléder,
Trabalhador da casa, não vou dizer quantos anos, porque entregaremos uma longa jornada de vida e de trabalho, mas podem ter certeza que é maior do que a idade de muitos de nós que estamos aqui. Hoje, presidente da nossa casa, e vocês vão notar pelas palavras, pelo jeito, pela convicção, como eu disse na semana passada, 15 dias, que os nossos convidados, nós perceberíamos que são não perfeitos como nós não somos, mas são pessoas muito dedicadas a instalar dentro de si os princípios de Jesus por meio da doutrina espírita. Hoje o Kleber. Na semana que vem, a nossa tarde de arte de Natal organizada pela Iraceli, já há muitos anos. Outro dia conversávamos e nós não lembrávamos há quantos anos. Com certeza são 10, 15 anos, mais de 15, que nós temos esse hábito, essa tradição de reunirmos-nos numa terça-feira próxima ao Natal e convidamos músicos, amigos, né? Depois, a semana seguinte, que vai ser no dia, me ajudem, hoje, 23, a presença da Selma, tá certo? A Selma, também trabalhadora da nossa casa, coordenadora do trabalho da sexta-feira à tarde. E depois, para encerrar, no dia 30, a Ediclê, amiga querida, de coração enorme, que todos perceberemos também, no Kleber, na Selma e na Ediclê, a presença de Jesus se instalando dentro deles e, por consequência, vamos sentir em cada um de nós. A nossa gratidão, meu amigo, que você se sinta em casa, porque a casa é sua, mas que você se sinta acolhido, muito à vontade. Só te peço que você fique aqui, sim, que o pessoal de casa... Só vou apagar a luz aqui, por favor, que eu me sinto. Boa tarde a todos. Boa tarde. Bom, é um prazer realmente muito grande estar aqui na terça-tarde, não é? O Wagner é uma pessoa muito bondosa, né? E caridosa. Então ele enuncia uma série de coisas, nos coloca numa situação até de um certo constrangimento, porque longe disso nós somos aprendizes. Estamos aqui nesse caminho tão difícil, principalmente nesses tempos turbulentos, complexos, em que a humanidade passa por uma mudança significativa e só aqueles que não percebem se desequilibram de uma maneira estruturante e difícil. Aqueles que já perceberam lutam para manter o seu equilíbrio, sabendo que Jesus está no comando de todos nós e dessas mudanças. Mas é um grande prazer rever tantos amigos queridos, não é? Alguns que estiveram conosco trabalhando nesse último domingo, sábado, perdão, com as pernas ainda um pouco doloridas, não é? E sobe e desce, não é, querida? E sobe e desce, e vai e atende e tudo, mas é um grande prazer. E o Wagner iniciou essa com sua preleção, uma coisa muito interessante, dizendo justamente, nos convocando a imaginar, estarmos todos sentados e Jesus se aproximando de todos nós, não é? Jesus, esse ser magnífico, esse amigo, este irmão maior, o nosso governador planetário, e em muitos momentos se afigurando como nosso verdadeiro Pai espiritual. Esse ser belíssimo, que nós vamos ter o prazer de tentar falar alguma coisa sobre ele, nos reportando uma pequena passagem do Evangelho segundo o Espiritismo, quando os Espíritos dizem, no capítulo 1, não vim destruir a lei, a nova era, o Espírito Fenelon, ele nos diz o seguinte: um dia Deus, em sua inesgotável caridade, permitiu que o homem visse a verdade varar nas trevas. Vocês me desculpem, mas tudo que se refira a Jesus, eu coloco com letras maiúsculas. Esse dia foi o do advento do Cristo,
depois da luz viva, voltaram as trevas. Então a terra teve, durante 33 anos aproximadamente, a luz viva entre nós, mostrando o caminho, a verdade e a vida, nos mostrando claramente o que somos e o que chegaremos a ser. Essa é a diferença básica entre quando olhamos para um ser, quaisquer que sejam esses seres, e quando Jesus nos olha. Porque quando olhamos, a nossa percepção é muito pequena, muito acanhada. Então nós só conseguimos observar aquilo que esta percepção, junto com os nossos sentimentos, que são os nossos filtros, nos trazem. E julgamos, e não temos paciência, às vezes não toleramos, e brigamos e nos irritamos. Jesus nos vê como um todo, não só o que ainda somos, mas aquilo que chegaremos a ser. E pela sua infinita misericórdia, Ele consegue nos observar e, mais do que tudo, sem nos julgar, nos compreender e tolerar. Então, semelhantemente aos profetas do Antigo Testamento, os Espíritos puseram a falar e a vos advertir. O mundo está abalado em seus fundamentos, reboará o trovão, sede firmes. Esse Evangelho é como se estivesse sendo escrito hoje para nós, de tão atual. O Espiritismo é de ordem divina, foi o próprio Jesus que o anunciou. Eu vos enviarei outro Consolador, que ficará convosco até o final dos tempos, e responderá a todas as vossas questões. O vosso mundo se perdia, ou ainda está se perdendo. A ciência, desenvolvida à custa do que é de ordem moral, mas conduzindo-vos ao bem-estar material, redundava em proveito do espírito das trevas. E hoje o que vemos? Realmente, temos coisas utilíssimas. A distância hoje nos é reduzida pela velocidade dos equipamentos, aviões, carros, e vamos lá, tudo nos é facilitado. Nos lembra o Jardim do Éden, não é? Tudo estava à disposição. Hoje temos tudo à disposição. Tomara que não precisemos reiniciar a nossa história na Idade da Pedra novamente, e nos lembrando de um certo momento de um Jardim do Éden, não é? Que foi o que aconteceu com os nossos amigos, principalmente aqueles que vieram da constelação de Capela, e que hoje, passados aí alguns milhares de anos, vieram como espíritos muito sedentos de saber moral, visto que tinham o saber técnico, mas extremamente sedentos de erguer-se moralmente, hoje se constituem naqueles que mais admiramos, né? Figuras que ao longo da história da humanidade nos trouxeram grandes descobertas, de ordem científica, de ordem religiosa, de ordem social, de ordem econômica, em todas as áreas da humanidade, não é? E que hoje louvamos, como louvamos ao Chico Xavier, que em outra existência já nos educava como Kardec, que em outra existência já nos trouxe a beleza de uma humildade digna de um Francisco de Assis, que em outra existência, lá em Gália, nos trouxe esse aventurado Allan Kardec, do qual o professor Hipólito
herdou o nome. Em outra, veio como discípulo querido, João, evangelista. Em outra, veio como Platão. Vejam então o Espírito em sua aventura na terra. O que nos proporcionou? O mesmo Espírito, a mesma vida, em diferentes roupagens. E nós vamos hoje falar de Jesus. E Jesus, que para preparar, observe, antes de falar em preparar, a Terra tem aproximadamente 5 bilhões de anos. É o que os cientistas dão esta noção. À época, Jesus já era um Cristo, um ser crístico. E os seres crísticos são co-criadores, ou seja, criam segundo a vontade do Criador, do Pai. E ele auxiliou a criação dessa nossa parte da nossa galáxia, essa nossa partezinha, em que temos a bênção dessa estrela que chamamos de Sol, e temos os 8 planetas. Enfim, ele já era um ser crístico. Imagine a idade deste Espírito. Imagine então ele, que recebeu do Pai a terra, e aqueles que aqui fossem nascer como espíritos, desenvolver-se como espíritos, a missão de conduzi-los. Imaginem vocês como fica esse Cristo, planejando toda essa ascensão, e ainda pegando aqueles companheiros que vieram de outros orbes, e colocando-os em posições para facilitar o desenvolvimento intelectual, moral, científico de todos nós. Imaginem quando ele começa a desenvolver o seu projeto de vir pessoalmente a este orbe, para falar: vocês que são filhos da terra, deste planeta, deixarão agora de ser usuários de um mundo primitivo e passarão a assumir a responsabilidade de seus atos. Tudo lhes é permitido, mas tudo lhes será cobrado. O plantio livre, a colheita obrigatória. E então chega esse ser maravilhoso e fala: eu irei pessoalmente à terra para lhes trazer esta separação e anunciar que depois virá nova fase, para que eles saiam de planeta de provas e expiações, que será dificílimo para todos, mas necessário para o seu surgimento moral, e cheguem aos que ficarem, aos que conseguirem avançar, atingir pelo menos uma paz mais tranquila em seus corações, compreendendo o que significa estar num mundo de regeneração. Então vamos lá. Os profetas que anunciaram o Mestre. O seu planejamento, dizem os Espíritos, que a vinda de Jesus, porque a vinda de um Espírito puro para
chegar aqui não é assim, fazer assim, eu vou. Ele vem, ele tem toda a condição de vir, mas se materializar aqui não é possível. Entendam que a diferença de vibração, de frequência é muito grande. Não dá para simplesmente vir aqui. Ele tem que ir pouco a pouco, forçando-se a reduzir a sua intensidade, encolhendo a sua luz e passando de plano espiritual para plano espiritual, recebendo ali uma condição de suportar aquela instância e vir para outra, e vir para outra, e rebaixando até chegar aqui. Dizem os amigos espirituais que isso levou mais de 3.000 anos. E aí, ele preparou aqueles que estavam anunciando que ele viria, e preparou com muita antecedência. Isaías, aqui nós vamos enunciar alguns profetas que disseram claramente da vinda do Messias. Isaías proclamou que o Messias nasceria de uma virgem. Ele viveu entre 740 a 681 antes da vinda do Cristo. E seria chamado de Emmanuel. Emmanuel quer dizer enviado de Deus. Mencionou também que o Messias seria conhecido como um conselheiro maravilhoso, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz, e que seu ministério seria na Galileia. Miqueias profetizou que o Messias nasceria na cidade de Belém. Miqueias nasceu e viveu entre 715 a 657 antes de Cristo. Jeremias profetizou que o Messias seria um descendente justo de Davi, chamado de Senhor, nossa salvação. Ele viveu entre 650 e 570. Zacarias profetizou que o Messias seria traído por 30 moedas de prata. Olhem, hein? E que entraria em Jerusalém montado em um jumento. Se lembram dessa passagem? Ele viveu entre 520 e 460 a.C. Malaquias é o último profeta do Antigo Testamento e também previu a vida do Messias e do seu mensageiro João Batista. E ele viveu entre 460 e 430 a.C. João Batista, primo de Jesus, né? Embora seja uma figura do Novo Testamento, ele atuou como um profeta do Antigo Testamento, preparando o caminho para o Messias e proclamando que ele estava prestes a vir. O profeta Elias foi associado à vinda do Messias, mas não como próprio, não como Messias. A profecia diz que Elias viria antes do Messias para preparar o caminho, converter os corações, para que a terra não fosse destruída. No Novo Testamento, João Batista é descrito como vindo no espírito e poder de Elias, com a função de preparar as pessoas para o encontro com Jesus, o Messias. Elias, não João Batista, Elias viveu no século IX antes de Cristo, 900 anos antes de Cristo. Observem, o próprio Cristo, em uma das passagens, declarou aos seus discípulos, ao perguntar quem ele era, e os discípulos falaram, alguns dizem que tu és Moisés, outros dizem que tu és Elias, outros dizem que tu és... Não, Elias já veio, mas vocês não o reconheceram. E ele se referia a João Batista. Então vamos lá. Os primeiros discípulos. Quantos eram os discípulos de Jesus? Hã?
Claro que não. Os discípulos de Jesus eram mais de 70, eram 72. E ele escolheu 12 para serem os seus apóstolos, que na verdade é a mesma coisa, mas com uma proximidade maior e com uma dedicação maior. Vamos observar, vocês acham realmente, eu vou dizer para vocês, não vai dar tempo da gente expor tudo. Não vai dar tempo. É meia hora, né? Fica à vontade. Não, mas assim, a gente pode ir até um certo ponto, e aí se vocês me convidarem novamente, se tiverem essa ousadia, a gente vem e termina. Tá bom? Então tá bom. Então vamos vou passar uns 5 minutinhos só, tá? Então o que acontece? Imagine, vocês acham realmente que Jesus se utilizaria do acaso para escolher seus discípulos? Você acha? Jamais. Eu gostei de você. Você vai ser meu discípulo, tá bom? Não, mas, gente, é muita ilusão. Mas seria assim muito pequeno da nossa parte entender isso. Ele precisaria trazer seres, alguns que já tivessem uma elevação moral estruturante, já muito estruturada, para serem aqueles mais próximos. Precisaria trazer outros que também fossem de uma grande envergadura para poder assumir a responsabilidade de se imolar, de perder a sua existência pelo Mestre, serem jogados naqueles circos infames, serem açoitados, como fez Nero em 68, colocando cristãos como tochas humanas para iluminar as ruas de Roma. Todos seres que vieram para cá sabendo do sacrifício e sabendo que seriam exemplos, porque o exemplo arrasta, o discurso nada faz, mas o exemplo arrasta. Então, ele não chamou meras pessoas, ele chamou pessoas fantásticas, pessoas que realmente tinham uma condição muito elevada para dar o testemunho. Mas vamos seguir o registro. O convite para esses homens se deu de forma pessoal e marcante. Outra coisa que é importante, estes todos vieram com uma coisa, também preparado pelo Mestre, tal como nós, meros mortais aqui, que temos a nossa memória espiritual em grande parte ainda inconsciente, a gente chama de véu do esquecimento. Véu de Ísis. Este véu do esquecimento também veio com esses seres que estiveram com Jesus. Por quê? Porque eles tinham que passar por situações as mais difíceis. Eles teriam que ser reconhecidos desde a infância com as dificuldades, para depois mostrarem a incrível reviravolta na vida desses seres, do que eram e do que se tornaram, antes e depois do Mestre. E o exemplo talvez mais marcante do que qualquer dos discípulos foi de Paulo de Tarso, uma figura fantástica, o maior divulgador do Espírito
do cristianismo, em toda a história humana, nunca houve ninguém igual. Jamais houve ninguém igual. E nem haverá. Então vamos lá. No concílio de Niceia, em 350 e pouco depois de Cristo, onde o imperador romano, com Roma já sofrendo os abalos de um longo império, reuniu todos os chefes cristãos de várias seitas cristãs que existiam à época e falou: temos que unificar tudo. E lhes deu um embate muito forte e colocou ele, César, como o juiz que iria verificar o que estava sendo feito. E nisso daí, de todos os evangelhos existentes à época, somente 4 desses evangelhos permaneceram pós o concílio de Niceia. Existe uma religião até hoje, otomana, cristã, que tem muitos evangelhos a mais do que nós. Mas não é isso que vai nos interessar. Então vamos lá. Pedro e André, seu irmão, foram chamados enquanto ainda eram pescadores. André era um dos discípulos de João Batista. Essa é uma história também para o futuro. E desde que ouviu o testemunho sobre Jesus, passou a segui-lo. Ele também apresentou o seu irmão Pedro, Simão, ao Cristo. Além desse, Jesus também chamou outros pescadores, Tiago e João. Tiago e João trabalhavam já como pescadores com seu pai. Creio que o nome era Zebedeu, se não estou muito atrapalhado. Depois que eu peguei essa tal de Covid, a minha memória acabou. Mas de qualquer maneira, Tiago já era muito mais velho, já tinha cerca de 15 a 16 anos. João era um pichote, 13 anos. Os dois, crianças. Zebedeu mesmo. E olha como é que aconteceu. Jesus, andando junto ao mar da Galileia, viu a 2 irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, que lançava a rede ao mar porque eram pescadores, e disse-lhes: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Olhem, ele só disse isso. Naquela encarnação, nenhum deles conhecia a Jesus. E o que eles fizeram? Eles, deixando as redes, seguiram. Você faria isso hoje? Chega um cara aqui e falou assim. E isso foi instantâneo, assim? Instantâneo. Chegou, falou, eles largaram a rede e seguiram. Evidente, é óbvio, que naquele momento, a gente chama isso daí, dentro do. Quem é psicólogo aqui? Ninguém? Nem eu sou engenheiro, então não tem nada a ver com isso. Mas, na psicologia, existe um negócio chamado signo sinal. É uma coisa muito forte. Como se imantasse. É uma coisa muito forte. É como se fosse alguma coisa. Dentro do hipnotismo também tem isso, na hipnose também tem isso. Então, quando Jesus disse a palavra, não sei qual foi, aquilo é como se eles estivessem se ligando, lembrando, e imediatamente aquilo arrastou. Já foi dado. E adiantando-se dali, viu outros 2 irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, num barco com seu pai Zebedeu, consertando as redes. Olha, 2 crianças, hein, junto com o pai. E chamou-os, e eles, deixando imediatamente o barco com seu pai, seguiram-no. Certo dia, Jesus foi à região de Galileia e encontrou outro rapaz de Betsaida, a mesma cidade de André e Pedro. Seu nome era Filipe. Ele o chamou e este logo atendeu ao seu chamado. Filipe encontrou Natanael, mais tarde chamado Bartolomeu,
e também o convidou a conhecer Jesus. Bartolomeu, Natanael, teve alguma relutância, mas foi convencido que ele era o Messias, filho de Deus. Eles aceitaram o convite e juntaram-se ao grupo dos primeiros discípulos. Não existe relato no Novo Testamento de como aconteceu chamar os outros cinco: Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão, Zelote e Judas Iscariotes. Embora não forneça detalhes específicos sobre os chamados discípulos, sabemos que Jesus os escolheu com um propósito claro. Então nós vamos parar por aqui, para depois a gente dar continuidade, ou podemos ir 5 minutinhos amanhã? Pode. Vocês aceitam? Sim. Então vamos lá. E aconteceu naqueles dias, isso é só para recordar, né? Os 12 escolhidos. Jesus saiu ao monte a orar e passou a noite em oração a Deus. E quando já era dia, chamou a si todos os seus discípulos. Todos. Aqui ainda não fala a quantidade, depois vai falar. E entre esses todos, escolheu 12. A quem também deu o nome de apóstolos. Então, discípulos, viu muitos. Aí naqueles dias, ele escolheu 12. Simão, ao qual também chamou Pedro, e André, seu irmão, Tiago e João, Filipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado Zelote, e Judas, irmão de Tiago, e Judas Iscariotes, que foi o chamado traidor. Em Lucas, capítulo 9, é relatado que Jesus disse a 12 de seus discípulos que fossem de 2 em 2 para anunciar a proximidade do reino de Deus e para visitar cidades e aldeias que Jesus ainda visitaria. Então Jesus reuniu os 12 e falou assim: vocês vão em várias cidades, e citou as cidades onde eles iriam. Vocês vão de 2 em 2, separem-se e anunciem. E até aí, os seus apóstolos nada faziam senão ouvi-lo, segui-lo, e quando ele pedia, oravam. É isso que os apóstolos faziam. Nesse dia, entretanto, deu-lhes autoridade e poder sobre todos os demônios para curarem enfermidades. Vamos ver isso que aconteceu. E enviou-os a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. E disse-lhes: nada leveis convosco para o caminho, nem cajados, nem alforje, nem pão, nem dinheiro, nem qualquer de vós tenha 2 túnicas. Em qualquer casa em que entrardes, ficai ali e de lá saireis. E se qualquer cidade não vos receberem, saindo vós dali, sacudi o pó dos vossos pés em testemunho contra eles. E saindo, eles percorreram todas as aldeias anunciando o Evangelho e fazendo curas por toda parte. E antes de eu falar sobre como que isso aconteceu, vamos partir para o capítulo 10 de Lucas. Nós estamos no 9. No 10, os 70 discípulos. Em Lucas capítulo 10, aprendemos que Jesus designou mais 70 discípulos. Tinha mais discípulos ainda, mas ele designou mais 70. E os enviou de 2 em 2 para anunciar a proximidade do reino de Deus e para visitar cidades e aldeias que Jesus ainda visitaria. E depois disso, designou o Senhor ainda outros 70, e mandou-os adiante. Disse: não, isso é o que são os mesmos 70. Tá? E dizia-lhes: grande é em verdade a ceifa, mas os obreiros são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da ceifa que envie obreiros para a sua colheita. Ide, eis que vos mando como cordeiros ao meio dos lobos. Não leveis bolsa nem alforje, nem reveste. E quando entrares em qualquer casa, dizei primeiro: paz seja nessa casa.
Então nós vamos parar aqui. Resumindo, esses discípulos, sejam os 12, sejam esses 70, também seguiam Jesus. E foram por eles despertados. É como se aquele véu parcialmente tivesse sido retirado. E eles então conseguiram se observar os espíritos que eles realmente eram. Olhem, tudo acontece através do esforço. Deus nos fez simples e ignorantes, mas nos deu potencialidades para pouco a pouco crescermos. Nós vamos crescendo. E disse Jesus: sois deuses, podeis fazer tudo o que eu faço e muito mais. Mas para isso é necessário tempo. Por isso evoluímos pouco a pouco. Então não seria lógico que de repente Jesus chegasse e falasse assim: bom, vocês que eu escolhi, os outros, vocês vão andar aqui por dentro, vocês têm poder, vocês vão poder. Não existe isso. Estão completos. Eles já tinham desenvolvido tudo isso dentro de si. Eles já tinham isso dentro de si. Jesus apenas os despertou. Fica claro isso agora? Bem mais fácil de entender assim, não é? Que Jesus os abençoe. Muito obrigado pela paciência e caridade para comigo, tá bom? Faz a prece. Fechemos então nossos olhos e roguemos: Jesus, Mestre amado, agradecemos mais uma vez por estarmos nesta importante reencarnação. Agradecemos pela sua bondade de nos ter enviado o Consolador, nos mostrado que somos mortais. Obrigado pelo Espiritismo, pelos abnegados irmãos em planos superiores que nos auxiliam em seu nome. Grato, Senhor, por essa casa abençoada que nos acolhe e que tanto nos ensina, reforçando nossa fé, estruturando de maneira tão forte a nossa esperança, dignificando o nosso esforço. Jesus, amado Mestre, proteja e ampare a todos os nossos entes queridos, encarnados e desencarnados. Abençoa, Mestre, aqueles neste planeta que passam por situações as mais difíceis, sofrendo as agruras da guerra insana, loucura coletiva, que ainda insiste em permanecer em pleno século XXI. Proteja-nos, Mestre, dos enganos e desvarios do materialismo ateu, que insiste em nos abrir tantas portas de ilusão, infâmia, corrupção, em troca talvez de fugidios momentos
uma realização tão breve que só irá alimentar novos desejos. Dê-nos força, Mestre, para nos tornarmos cada vez mais instrumentos úteis nas mãos caridosas dos amigos queridos que dirigem e amparam esta casa. E, Mestre, receba de nosso coração a gratidão eterna que temos com o Senhor. Que assim seja, Senhor.